por exemplo, até um testemunho rápido, cara, o Geis me conhece há mais tempo, o Giovanni um pouco menos de tempo, mas eu sou um cara que tô sempre brincando, sempre rindo e tudo mais, sempre, Sim, sim. sempre o cara é mais... Palhaço, né? Assim. né? Não. O cara começa a depreciar o cara. Você, porque assim, quem me vê o abestado. cara... Isso, abestado. Abestado. Não, aí o que acontece? Chegou um tempo da minha vida, cara, em que eu fui diagnosticado num quadro depressivo. Ó. Muito trabalho, muita correria, né? E eu lembro, falando em correria, teve um pastor, um amigo meu, que tava falando com uma criancinha, assim, cara, sei lá, sabe aquela 5 aninhos? O cara fez uma pergunta de boa, assim, e aí, como é que tá? Ele falou, pastor, tô numa correria. 5 aninhos. Pensa que eu via dentro de casa. Parece meu filho. Mas o fato é que aí eu fui diagnosticado com isso, cara. Mano, eu não conseguia dormir. Eu tava 3 dias sem dormir. Aí eu já fui pro Google e aí no Google tava assim, 4 dias o cara morre, tá sem dormir. Eu falei, só tem um dia. Meu Deus, eu preciso dormir, pelo amor do pai. Amanhã eu morro. Mas até esse negócio de dormir, cara, eu tenho um artigo do John Piper que fala sobre a teologia do sono. Cara, o fato da gente dormir é justamente um atestado contra a nossa própria idolatria. Entende? Pra dizer, Deus colocando a gente no lugar assim, ó, tem que fechar o olhinho. Isso. Tem que fechar o olhinho, porque senão descansa. O bicho não vai pegar. Consegue, cara. E aí, cara, eu Só cheguei... não pode fechar o olhinho no volante, tá, gente? Não dá. Aí, então, nesse O Pai Celestial cuida. E aí, nesse momento, cara, eu me encontrei nesse quadro e tal. Falei, não pode. Pô, eu sou um cara muito de boa, assim. Como é que eu vou estar assim? E aí eu sentia coisas no corpo. Cara, e aí vem essa parada da ansiedade real mesmo, assim, né? Que, cara, eu sentia umas pontadas, eu sentia o meu rosto meio que amortecendo. Eu falei, pronto, derrame. Meu Deus. Derrame. Agora, derrame agora. Vou morrer. Eu andava de carro, cara, com o meu celular ligado do lado. Já porque, tipo assim, ó, se eu tiver morrendo, eu só aperto o botão no primeiro contato. Assim, cara. Meu Deus. Assim. Não, eu tava... Tava tranquilo ele? Não, e foi ali em 2016, eu tava já dando GP. Crente, tá? Não, um abraço pro Jeff, que o Jeff me salvou. Crente. Aí, o que aconteceu? Mas assim, crescendo, né, em estatura. Aí, o que aconteceu? Eu falava assim pro Jeff, ô Jeff, termina aí o GP que eu saía fora. Porque, tipo, eu tava... Caramba, mano. Cara, louco. Tipo, eu falei, eu vou morrer agora, cara. E pega, né? Não adianta. Pega acontece. forte. E aí, o que foi o ponto de virar a chave? A chave! Cara, e de fato isso, cara, foi o tempo onde eu usei as noites que eu fiquei sem dormir pra me aprofundar mais no Senhor. Eu não conseguia ler, e aí eu botava em áudio. Cara, ouvia os evangelhos todos. Que benção, cara. Cara, foi um tempo assim que eu mais me aprofundei no Senhor. E aí o ponto de virada, pra mim, tá, gente? Pra mim, foi entender, né, não que você não deva procurar um médico, porque inclusive eu fui diagnosticado para tomar remédio faixa preta. Mas eu senti naquele momento que, cara, o que eu precisava era entender que eu era filho de Deus e que Ele estava cuidando de mim. Se fosse para que eu morresse no 4º dia sem dormir, cara... Iria morrer. Porque Jesus diz que aquele que... Fosse no 3º, tu ressuscitava, mas como foi no 4º? Mas assim, cara, entendi que a morte não é o fim. Perfeito, as lições, né, que eu aprendi nesse tempo. Que a morte não é o fim. Vendo as simples frases do Senhor Jesus dizendo assim, olha, mas aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, tipo assim, a morte não é tão pesada assim, porque ele fala assim, Jesus trata a morte como, ainda que morra, tipo, não é o caos total. Exato. Viverá. Né? E aí eu percebi, pô, mas tem um Deus que cuida de mim, cara. Sabe? Esse trecho, por exemplo, das preocupações, foi algo também muito importante. Poxa, se o Senhor trata as aves dos céus e me tem por maior estima, ele me trata com maior valor, cara,
eu posso descansar no Senhor de que Ele tá cuidando, sabe? Que ele... Nós somos filhos, cara. A gente tá vendo um tempo, né, John, onde a teologia da hipergraça, ela veio muito forte. Então a gente tá com receio de dizer que nós temos valor. Você tem o valor que o Espírito... Mas a gente tá com receio de dizer que a gente tem valor. Mas, cara, você, filho de Deus, você tem um pai que te ama de verdade. Você tem valor para o seu pai, o celestial. O que Jesus está dizendo aqui é... Não fiquem preocupados. Entre os filhos de Deus não deve haver preocupação. Sim. Por quê? Porque nós temos o Pai Celestial. O Senhor está cuidando, cara.